Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, domingão, graças a Deus, dia de descanso, dia de repousar e também de louvar e adorar a Deus. Tá? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, os capítulos 11, 12 e 13 e também o Evangelho de João, capítulo 7, salvo me engano. Acho que é capítulo 7. Mas antes da gente iniciar a nossa leitura, eu quero trazer para vocês, mas para ficar no seu coração. Não vou nem tentar explicar a frase de Leonard Ravenhill, mas foi uma frase que ficou batendo forte na porta do meu coração, que está ardendo até agora, onde ele diz assim: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Então, gostaria que você meditasse muito nisso. De repente tem muitas coisas que você está querendo conquistar, você está querendo vencer, mas não está dando certo. Talvez é porque nessa frente de batalha você não fortaleceu as suas tropas, os seus joelhos. Então, nunca deixe de orar ao Senhor, nunca deixe de apresentar os seus planos, os seus projetos, os seus caminhos ao Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, tá bom? Lembrando que nós estamos nas plataformas do YouTube e do TikTok, por isso eu te peço, por favor, deixa o seu like, tá bom? Seja num joinha ou seja num coraçãozinho, mas deixa o seu like, você me ajuda demais. Também comenta aqui nos nossos comentários, seja de qual for das plataformas, coloca um amém, concluído, louvado seja Deus, coloque qualquer comentário, porque o seu comentário faz a plataforma entender que esse conteúdo é tão bom a ponto de gerar engajamento. E compartilha, copia os links e joga lá nos grupos do WhatsApp, lá no status, joga nos grupos que você puder, me ajuda a divulgar e difundir, né? A expandir essa leitura bíblica para o maior número de pessoas possível, tá bom? Vamos partir para a nossa leitura? Então vamos lá. Livro de Josué, capítulo 11. Israel derrota os exércitos do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf e a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa e dos heveus das cidades nas encostas do Noermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar. Juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão, como areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se reuniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões dos seus cavalos e queimar os seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos os que viviam na cidade sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué
e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque da região montanhosa de Hebron, Debi, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Assim, Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos, e por fim a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Reis derrotados a leste do Jordão. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon e incluía toda a terra do lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom, e o seu reino abrangia Aroé, à beira do vale do Arnon, e se estendia desde a cidade, no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galiléia ao norte até o mar Morto ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote e, mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcar, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Jesu e Maaca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade, até a divisa com Seom, o rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Reis derrotados a oeste do Jordão. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e as repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Akzaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tisra. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Capítulo 13. A terra
ainda por conquistar. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior na divisa com o Egito até a divisa de Ecrom ao norte. Abrange o território dos 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos heveus ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até a Feca na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano a leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Amate. E toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e meia tribo de Manassés. A terra dividida a leste do Jordão. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroé, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto além de Medeba até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesu e Maaca, todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesu e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Uma herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. A terra entregue à tribo de Ruben. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroé, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriate, Taim, Sibma, Zerete-Saar, na colina acima do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, o rei amorreu que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés junto com os líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e os seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. A terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazá, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon até a cidade de Aroé, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Hebom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale, incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte, até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. A terra entregue à meia tribo de Manassés. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Maanaim
e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. À tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. E agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 7. Jesus e seus irmãos. Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia e queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realizava. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês. Eu ainda não irei à festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Jesus ensina abertamente no templo. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece ela. Então, por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam admirados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Jesus é o Messias. Isso é uma pergunta. Jesus é o Messias? Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem que procuravam matar? Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele, e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos entre a multidão no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas,
Eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: Estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine os gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Jesus promete água viva. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Divisão e descrença. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é um profeta por quem esperávamos. Outros afirmavam: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, e o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, eles responderam. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei e são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje, domingão, dia de descanso, dia de lazer, dia de adorar a Deus. Daqui a pouquinho não, né? Estamos de manhã, mas às 18 horas, na QNN 37, aqui na Ceilândia Norte, estaremos lá na Igreja Evangelho de Cristo adorando a Deus, única e exclusivamente ao nosso Senhor. E você é meu convidado. Que Deus te abençoe muito. Se você puder me dar aí o seu joinha, um coraçãozinho, fazer um comentário e começar a me seguir, eu agradeço de todo o meu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã, segunda-feira, em nome de Jesus.